Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 8 de junho. O Bovespa apresentou forte alta de 2,26%, conseguindo fechar acima da zona de resistência que já vinha mencionado nas últimas análises. Agora apontando para o próximo nível na faixa dos 52 mil pontos. Gráfico intraday um pouco mais, G60, gráfico de 60 minutos, um pouco mais esticado para cima. E por esse motivo uma abertura aqui para cima, chegando nesse nível de 52 mil pontos, até um pouco mais acima, traz a chance de ter alguma correção dentro do pregão, alguma movimentação para baixo. E acima disso, o próximo nível já ficaria lá para a região de topos anteriores, uma pequena congestão aqui que gerou topo e depois esse também que gerou topo nessa região, iniciando por volta dos 53.200 patamar de resistência para o índice. No mini índice, cheguei a recomendar algumas operações, vou ficar mais aqui preso às operações que foram devidamente executadas, teve uma ou outra que foi cancelada. Primeiramente, recomendação de compra nesse candle aqui. Eu estava com expectativa até de ter mais um candle aqui para baixo, mas quando o gráfico de 2 minutos gera um candle forte para cima, rapidamente já recomendei a compra depois até de ter oscilado acima e voltou um pouco para baixo. Compra na superação aqui dos 415, essa compra foi executada e ela foi encerrada logo após o fechamento desse candle. Depois que o candle seguinte tenta evoluir, supera a máxima desse candle, mas um gráfico de menor periodicidade gera uma sinalização de perda de força nessa máxima e eu opto por encerrar a operação com um ganho de 0,35% e isso representou um crescimento de 0,26% no capital total. Depois disso, eu recomendei uma operação na ponta vendedora, visto que o G60 estava bem esticado para cima. Optei por recomendar essa venda aqui na perda dessa mínima, tentando pegar um movimento para baixo, mas já mencionando que era uma operação contra a tendência, eu estava trabalhando com stop mais curto e olhando algumas regiões ali de referência que eu ia citando no decorrer da operação. Esse candle deveria ter andado para baixo para perder a mínima desse candle aqui. Como não andou, eu tinha um patamar, já tinha mencionado um stop aqui em 815 e um patamar de referência na faixa de 790. Como não andou para baixo, não perdeu essa mínima e gera um candle forte no gráfico de 2 minutos, fechando acima dos 790, no candle seguinte, que faz nova máxima em relação a esse candle, eu opto por encerrar essa posição com uma leve perda de 0,06% e no capital total menos 0,06%. Na sequência, depois dessa entrada, como o mercado não ganhou força para baixo, recomendei compra se superasse a máxima desse candle. Essa aqui não foi executada. E depois, logo depois do fechamento desse candle, superação da máxima deste candle, só que já abriu subindo. E aí nessa abertura em alto, como tinha um patamar de resistência, aguardei um pouco. Eu mencionei até que estava aguardando para a entrada e na sequência gerou um fundo mais forte no gráfico de 2 minutos. E aí esse fundo mais forte no gráfico de 2 minutos que me levou a executar no retorno para cima dos 780. Essa operação, depois da execução dela, a gente segurou essa posição até este candle, faltando 2 minutos para fechar esse candle aqui, gráfico de 10 minutos. Eu encerrei essa posição com um ganho de 0,29%, capital total crescimento de 0,28%, mais um dia positivo em cima do mini índice. Importante essa aqui, eu encerrei porque já estava esticado para cima e já tinha dado o tempo da operação, gráfico de menor periodicidade, gerando sinal de enfraquecimento do movimento de subida. Foi isso que me levou a sair da posição do mini índice. Então, continuando aqui, lembrando, se você tem interesse em receber essas recomendações no seu celular ou no seu desktop, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e executar os procedimentos para fazer o teste aí gratuito deste serviço. Na sequência temos então para falar da PTR4. A PTR4 terminou o dia aqui apresentando forte alta de 8,93%, conseguindo fechar acima dos R$ 9,00, conseguindo fechar acima da região dos 9,25. Agora o patamar de resistência por volta dos 9,50 e acima disso a gente já poderia falar em 9,70 a R$ 10,00. Seriam os dois outros níveis de resistência para a PTR4 depois desse forte candle de subida. O que esse candle representa para mim é um final de uma tendência de baixa, rompendo aqui esse topo anterior, anulando uma formação de topo descendente aqui no gráfico diário, deixando aqui um gap, um patamar para a gente avaliar em termos de avaliar a força por parte dos compradores, mas é um cenário que favorece muito mais buscar a operação na ponta compradora após movimentos aí de recuo no gráfico diário, pensando mais em swing trade em cima de PTR4. No G60 esticado para cima, apontando aí para uma possível correção caso chegue nesses níveis de resistência que eu já acabei de mencionar. Na Vale 5 o dia foi mais de indefinição, mas com alta ainda de 1,23%. Quando falo de indefinição é que ficou de lado ali no gráfico intraday. O gap de alta do dia que deixou o ativo fechando aí com alta de 1,23%. Mas é um movimento ainda assim forte por parte dos compradores e assim como eu comentei na Petro,
Movimentação para baixo, eu ficaria mais atento para buscar alguma operação na ponta compradora de fundo ascendente, a operação de swing trade em cima desse ativo. Resistência imediata 13,47, acima dos 13,47 a gente já pode falar na faixa dos 14,15 e o gap aqui na faixa dos R$ 14,61. Se essa análise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza dê um like nela, um joinha aí no YouTube, desde já agradeço sua audiência. CCRO3, recomendei comprar na CCRO3 mais para o fechamento do pregão, a recomendação em 16,05, execução dela em 16,01, mencionei isso depois que eu passei a recomendação, execução em R$ 16,01, ela não conseguiu fechar acima de R$16, o motivo é que o ativo gerou ali uma sinalização de topo e abortou esse topo, trazendo a possibilidade de ter aqui mais 1 a 2 pregões para cima, essa seria a minha expectativa. Até olhando para o G60 também já vinha fazendo um recuo de um forte movimento de subida, de um pivô de alta, e por esse motivo me chamava a atenção para buscar essa entrada nesse ponto, na expectativa de gerar mais um fundo aqui acima desse nível. O stop está inclusive aqui para baixo, na faixa dos 15,61, colocando aqui os valores, 16,05, entradas em 16,01, 15,61 patamar de stop, objetivo 16,93, risco de 2,74% na CCRO3. A recomendação que eu tinha feito na BRML3 terminou que eu não executei essa entrada, principalmente olhando para o mini índice, olhando o primeiro candle do dia, esse candle aqui, trouxe para mim uma chance de ter aqui, em vez de romper tudo para cima, voltar aqui para baixo, e isso terminou segurando as operações que eu tinha já comentado na última análise, a possibilidade de compra nos ativos, e segurando para aguardar algo mais depois da abertura, e terminou que depois que eu aguardei algo mais, já passou dos pontos de entrada que eu gostaria de fazer em cima das ações. Mas seguindo aqui, então, temos a entrada na CCRO3, CTIP 3 chama atenção se ela conseguir romper aqui os 42,35, fechou muito próximo, 42,30 com alta de 1,2%, ou seja, ameaçou aqui cair e não ganhou força para baixo. Vamos ver se ela consegue agora ganhar força para vir aqui romper essas resistências aqui perto dos R$ 43,00. E BVMF3 também, assim como a CCRO3, conseguiu anular ali a formação de topo, trazendo a chance de ter algo mais aqui para cima. Olhando ali em termos de resistência, tem uma resistência por volta aí dos R$17,00 até os 17,23. E aqui me chamaria mais atenção para a entrada se a BVMF3 resolver fazer alguma correção fraca aqui para baixo no gráfico intraday, para buscar uma entrada aqui tentando pegar um próximo movimento de subida no G60. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.